Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje é quinta-feira, 24 de setembro, né? Então já estamos aí próximo do finalzinho de semana. Vamos dar continuidade às nossas atividades. E hoje nós vamos estar falando sobre as nossas aulas de História e Geografia. Então, História, vocês têm a apostila aí, está dizendo que nós vamos estar trabalhando essa semana sobre os africanos escravizados, que é o mesmo tema da semana anterior, porque essa semana nós vamos estar trabalhando as atividades, tá bom? Lembrando que para vocês responder as atividades, vocês terão que recorrer ao livro nas páginas que está colocada aí, que é a página 38 e 39. Então, a atividade é essa que está aqui na folha, na apostila. Número 1, livro de História, página 38. Então, você vai lá no seu livro de História, né? Cadê seu livro? Ah, tá. Você vai no seu livro de História, você vai abrir o seu livro de História lá na página 38. E aí, na página 38, você vai encontrar a resposta da número 1, tá? Então, a número 1 diz assim, em que período chegou o maior número de escravizados no Brasil? Então, em que período chegou o maior número de escravizados no Brasil? Então, aqui no texto, os africanos escravizados, está falando assim, ó, entre os séculos 16 e 19, milhões de africanos foram trazidos à América como escravizados. Eles eram vendidos, trocados, alugados, emprestados ou confiscados por comerciantes ou autoridades do governo. Essas pessoas foram transformadas em mercadorias. Pesquisadores estimam que mais de 5 milhões e 800 mil africanos foram trazidos ao Brasil nessas condições. Então, a pergunta é o seguinte, em que ano, em que período, né, chegou o maior número de africanos no Brasil? Essa tabela aqui, ela mostra, tá? Então, ela mostra em que período que chegou o maior número de africanos. Ó, aqui são os anos, tá? Desse lado aqui são os anos e desse lado aqui são a quantidade, o número de africanos. Então, você vai observar nessa tabela em que período que chegou o maior número de africanos, tá? Então, aqui, ó, em 1801 a 1825, chegou 1.160.601 africanos. Então, dá para você perceber que nesse período, foi o período que chegou mais africanos no Brasil. Então, a pergunta é essa que tá aí, ó, em que período chegou o maior número de africanos escravizados no Brasil, né, ou africanos ou escravizados? Aí aqui tá dizendo, entre os anos de 1801 e 1850. Então, ó, 1801 até 1850, ó, chegaram o maior número de africanos, ó. Em 1801 a 1825, chegaram 1.160.601. De 1826 até 1850, chegaram 1.299.969. Então, entre 1801 e 1850 foi a época em que chegou o maior número de africanos no Brasil, tá? Aí vem a outra questão, que fala que você vai encontrar no livro também na página 38. No período de 1501 a 1875, 1501 a 1875, quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil? Então, nesse período, né, as principais atividades econômicas, então, olha, tá aqui a pergunta, ó, no período de 1500 a 1875, quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil? Então, nesse período, né, as principais atividades econômicas foi a exploração do pau-brasil e a produção do açúcar e a mineração do cultivo do café. Então, foram 3 acontecimentos, né, 3 atividades econômicas que foram mais desenvolvidas no Brasil, que foi a exploração do pau-brasil, foi a produção do açúcar e também a mineração e o cultivo do açúcar. Então, foram 3, né? Exploração do pau-brasil, a produção de açúcar, a mineração e o cultivo do café. Cultivo do café, viu, gente? Não é do açúcar, é do café, tá? Então, foram essas as atividades econômicas
que foram mais desenvolvidas nesse período aí de 1500 a 1875. Aí vem a número 3, que está lá na página 39 do livro de vocês, tá? Então, a número 3 está aqui, ó. Ela também está aqui na folha de vocês. Observe a gravura, leia a legenda e responda como os indígenas foram representados. Qual o tipo de sentimento é possível notar nessa representação, tá? Então, aqui, ó, vocês têm essa imagem aqui da página 39, que vocês vão observar. Então, que tipo de representação, como que os escravos foram desenhados, foram representados nessa imagem, né? Então, de que forma? Então, eles foram representados como, né, com preocupação e assustados, principalmente as crianças, né, que estão agarradas ao corpo dos adultos. Os dois adultos estão presos por uma corda. Ó, vocês podem observar que eles estão presos por uma corda. E que tipo de imagem, que tipo de sentimento eles não passam? Eles passam um sentimento para nós de medo, né? Eles passam um sentimento de medo, de preocupação, e mostra também que as crianças, né, estão agarradas ao corpo dos adultos, porque eles estão com medo. E os dois adultos estão presos a cordas, tá? Então, essa é a questão de número 3 aí da atividade de vocês, que vocês vão responder, tá bom? Então, vocês vão observar a imagem e responder a número 1 aí, que tá na folha, que é número 3, mas ela é a número 1 aí do livro de vocês, tá bom? Então, é isso a nossa aula de geografia, de história. E agora nós vamos falar da nossa aula de geografia, que é apenas para a gente fazer a leitura dos textos. A nossa aula de geografia, nós vamos fazer apenas a leitura do texto na página 54 e 55 e responder no livro a questão 1 e 2, tá? Então, no livro de geografia, nós vamos fazer a leitura do texto da página 54 e 55 e vamos fazer vamos responder a questão 1 e a questão 2, letras A, B, C, tá? Vocês vão responder no livro e vão me mandar a foto. Isso aqui não precisa escrever para me mandar, não, mas tem que me mandar a foto, tá bom? Então, vamos lá. Leia abaixo a descrição de uma iniciativa popular de apropriação do espaço público em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em seguida, responda as questões. Baixo Bahia Futebol Social. Equipe de futebol de rua formada por um grupo diverso que tem como objetivo transformar as ruas da cidade de Belo Horizonte. Por meio de um esporte de caráter coletivo, a equipe traz pessoas para práticas cotidianas de compartilhamento social. Agentes, jogadores 10 pessoas, comissão técnica 10 pessoas, moradores de rua de ocupações urbanas, pessoas que cruzam os espaços de jogos e qualquer cidadão que queira entrar na partida. Ação, equipe de futebol de rua ocupa campos de várzea e espaços públicos de Belo Horizonte. Já foram realizadas partidas de futebol na Avenida Afonso Pena, debaixo do viaduto de Santa Teresa, no Paraná, na praia do estado, na praia da estação, Praça Duque de Caxias, entre outros. Recursos. O Baixo Bahia não possui e não busca patrocinadores. Potencial. Incentiva os esportes de rua e atribui a função do campo de futebol temporário a áreas que não foram destinadas a isso. Então, o texto aqui está falando, né, de quê? De iniciativas, né, sem nenhum tipo de recurso, sem ajuda do governo, sem patrocinadores de futebol de rua, né? Busca pessoas normais, e fazem futebol naqueles espaços onde não é apropriado para isso, mas são esses espaços vazios que tem nas ruas. Aí a número 1, a letra A, esse aqui, gente, é a número 1. Aí vem a letra A da página 54. Fala assim, ó. Qual foi o principal objetivo dessa proposta? Quem pode participar da equipe? Então, o objetivo da equipe é transformar as ruas da cidade de Belo Horizonte, incentivando, né, o futebol de rua e favorecendo práticas de convivência social. Os participantes, eles são moradores de rua e de ocupações urbanas, pessoas que cruzam os espaços, né, de jogos e qualquer cidadão que queira entrar na partida.
Os espaços públicos onde acontecem os jogos foram organizados, destinados à prática de esporte? Explique. Não. A proposta incentiva a prática de futebol de rua e as partidas são realizadas em áreas que não foram destinadas a isso, como espaços de viadutos, por exemplo. Aí vem a letra C, reflita com os colegas a quem pertence. Isso aqui não precisa fazer não, tá, gente? Essa aqui vocês não precisam fazer, a letra C, porque fala que tem que refletir junto com os colegas e como nós não estamos juntos, né, nem vocês com os colegas, então vocês vão fazer da número 1 apenas a letra A e a letra B. A letra D aqui também não. Aí aqui na página 55 também nós temos um outro texto que fala sobre os grêmios estudantil, aluno cidadão. Os alunos da Escola Estadual Professora Hernani Rodrigues realizaram na última quarta-feira, 1º de abril de 2015, a eleição para escolher os representantes do Grêmio Estudantil e a chapa Todos pela Mudança. Foi a vencedora em um processo que teve votação eletrônica. Na visão de Edilson Pereira Ruiz, que é professor coordenador da área de Ciências Humanas, os alunos da escola são bem conscientizados politicamente. A nossa escola é direcionada por ter educação integral, diferenciada por ter educação integral, assim as práticas de cidadania e solidariedade são desenvolvidas com maior êxito. Desse modo, é possível fazer dos alunos pessoas que pensam mais em sociedade. A eleição foi muito bacana, ocorreu todo um processo de divulgação e debates das ideias por todas as classes. Conta. Aí nós temos uma faixinha, aí tem algumas mãos, e aí está escrito Grêmio Estudantil, aluno cidadão, aluno participativo, né? Lembra que nós já vemos algumas aulas falando sobre a participação popular, a importância de você participar de reuniões do seu bairro, de reuniões da sua escola, de você declarar a sua opinião, de você dar a sua ideia. É muito importante isso, tá bom? Então, vamos lá. Aí você vai responder a letra A, B e C, tá? A D não. De acordo com a notícia, o que aconteceu na Escola Estadual Professora Hernani Rodrigues? Foi realizada uma eleição para escolher o representante do Grêmio Estudantil. Segundo o professor Edilson Pereira Ruiz, como são os alunos dessa escola? Os alunos dessa escola, né, segundo ele, os alunos da escola são bem conscientizados, né, politicamente. Então, ele disse aqui que os alunos eles são bem conscientizados politicamente, tá bom? Aí vem a letra C. Na opinião de vocês, o que podemos aprender participando de eleições na escola? Nós podemos aprender sobre a importância da participação popular, sobre a importância de você dar a sua opinião, de você ouvir a opinião dos colegas, a importância de você saber que você é importante para o teu bairro, para a tua escola, para a tua comunidade, para a tua cidade, né? Que a participação de todos ela é necessária, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma ideia, né, para o surgimento de uma ideia, para o desenvolvimento de uma necessidade ou de uma urgência que aquela escola, que aquele bairro tem, tá bom? Então, pessoal, as nossas aulas de hoje de História e Geografia, e responda a atividade de História na folha e de Geografia responda da número 1, você vai responder a letra A e B no livro, e a número 2, você vai responder a letra A, B e C também no livro, tira foto e manda para mim, por favor, tá bom? Fiquem com Deus, excelente dia a todos.